Eu cumprimento a igreja da paz do Senhor. Dá vontade de sair correndo. Mas o Senhor me chama e capacita. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com cada um nessa noite. Amém? Assim como Ele falou comigo. Irmãos, quando a irmã chegou perto de mim e falou que eu ia ministrar a palavra, eu fiquei muito nervosa, né? A gente é ser humano. Mas eu depositei minha confiança total nas mãos do Senhor. E aí eu pedi muita direção a Deus. O que eu traria aqui nessa noite? Porque muita responsabilidade, subir aqui no mundo, diante de tantos irmãos com tanto conhecimento da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus foi muito misericordioso em minha vida. E Ele pediu para que eu falasse com a igreja. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para lermos a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 15. E eu gostaria de ler a partir do versículo 25 até o 31. Amém? E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu uma música e dança. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desprezou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E lhe disse o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém? Irmãos, quando eu li essa passagem muito conhecida, né, do filho pródigo, eu falei: Espírito Santo, mas todos ali devem conhecer, né, essa passagem. Ele me disse: fala que eu te darei. Então, amém, né, irmãos? Bom, a parábola do filho pródigo, ela é muito comum, todos conhecem, mas eu vou repetir ela. Um pai tinha dois filhos, um filho mais velho e um filho mais moço. Um dia o filho mais novo chegou perto do pai e pediu para que o pai repartisse os bens e desse a parte que pertencia a ele. E o pai lhe deu. O pai, né, dividiu as fazendas e deu ao seu filho mais novo a parte que era dele. E o filho mais novo, ele pegou todos aqueles bens e partiu para uma terra muito longe. E lá ele desperdiçou tudo que o pai tinha dado a ele. Ele desperdiçou com pecados mundanos. E aí, ele chegou a um ponto de não ter o que comer. E a palavra do Senhor nos diz que ali um homem pegou ele, né, e fez ele trabalhar no campo, e ele foi apacentar os pobres. Eu pesquisando um pouco na palavra do Senhor, eu descobri que este trabalho de antigamente, ele era muito desprezado. Quem naquela época, né, de Jesus, trabalhava apacentando os porcos, eles eram totalmente excluídos da sociedade. Para os egípcios, por exemplo, essas pessoas não podiam casar. Eles eram totalmente excluídos. E naquela época essas pessoas também não podiam adorar os deuses. Olha então, né, aonde foi parar o filho pródigo? E de repente, quando ele viu que ele não tinha mais nada, que o mundo não tinha nada para dar para ele, ele decide então, quando ele caiu em si, ele decide então retornar para a casa do pai. E o pai o recebeu com grande alegria. E a palavra do Senhor nos diz que o pai recebeu com novos anéis, com uma túnica nova e com sandálias. E naquela época isso simbolizava dignidade, honra. Um ser humano naquela época receber um colar, um anel, era símbolo de dignidade. E o pai fez isso com ele. Mesmo ele não merecendo, o pai lhe abençoou. Mas não é essa passagem, não é isso que eu quero transmitir para a igreja. Eu quero essa parte aqui, do filho mais velho. Muitas pessoas creem que o filho pródigo foi o filho mais moço, porque
porque desperdiçou aquilo que ele tinha. Mas o Espírito Santo dizia em meu coração que o filho que não foi totalmente sábio também foi o filho mais velho. O filho mais moço não foi sábio porque ele pediu os bens e desperdiçou, mas o filho mais velho também não foi. Sabe por quê, irmãos? Ele não agiu com sabedoria. Quando o seu irmão chegou até ele sentiu inveja do seu irmão, porque o seu pai estava dando uma festa. O Espírito Santo de Deus dizia em meu coração que dentro da casa dele existem pessoas com esse sentimento, irmãos. Deus ele não se agrada disso. Vamos nessa noite, a partir de hoje, pedir ao Senhor que venha tirar dos nossos corações todos os sentimentos que não agradam a Ele, toda mágoa, toda raiva. Isso impede que as nossas orações alcancem o trono da graça. O Senhor ele tem que se usar a todos, irmãos. Nós devemos nos alegrar ao vermos Deus abençoando os jovens, abençoando os novos convertidos. Nós devemos nos alegrar vendo Deus usando muitas pessoas. Não é tempo de nos questionarmos, Deus, por que o Senhor usa ele? Deus, ele quer usar você também. Ele quer que você o busque mais. Aleluia, Jesus. E aquele filho mais velho sentiu inveja. E aqui eu aprendo que isso não agradou ao seu pai, muito menos agrada a Deus. E não só isso, ele se sentiu orgulhoso. Ele disse assim, Senhor, mas meu pai, há quanto tempo que eu estou aqui, o Senhor nunca me deu uma festa? Quantas pessoas estão assim dentro da casa do Senhor? Dizem, Deus, eu disse, há tanto tempo eu não recebi a minha bênção, mas fulano, ao mês que ele passou para a igreja, ele já recebeu. Ou muitas das vezes tínhamos inveja dos pecadores, irmãos. Por que será que o meu vizinho é macumbeiro, ele tem um carro e eu não tenho? Irmãos, é tempo de descansarmos no Senhor. Entendemos que Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. Irmãos, Deus, ele sempre nos surpreende. Deus, ele é Deus único, ele não vai trabalhar na minha vida da mesma forma que vai trabalhar na sua. Ele trabalha individualmente com cada um. Irmãos, ele se sentiu orgulhoso. E se entristeceu também o coração do Pai, e se entristece também o coração de Deus. Irmãos, nós não somos dignos de nada. Se o Senhor nos abençoou com uma voz, se nos abençoou dando sabedoria, foi Deus quem deu, foi Deus que abençoou. Oh, irmãos, quantas pessoas pensam, se eu não pregar, nada vai acontecer. Se eu não cantar, o hino não vai ficar bonito. Se eu não estiver dirigindo aquela igreja não vai para frente. Engano seu, irmão. Quem faz diferença aqui dentro é Jesus. Quem manda aqui dentro é Jesus. Ainda que você ache assim, mas se eu sair, o conjunto vai acabar. Se eu não ensaiar, Deus não vai receber o louvor. Não, irmão, você pode sair, que a obra de Deus vai continuar. Que a obra de Deus não depende de mim ou de você, ela depende de Jesus. Essa igreja não vai para frente sim. Mesmo que você saia, você permaneça. O que não pode faltar aqui dentro é Jesus, irmão. Não adianta organizarmos uma festa, convidarmos cantores de fora, pregadores famosos e não convidarmos a Jesus. Aquele que cura, aquele que fala, aquele que liberta é Ele. Aleluia, Jesus. Irmãos, é tempo de abrir as nossas mentes espirituais, de ouvirmos mais a voz de Deus. Eu ouvi certa vez uma história que falou muito em meu coração. Tinha uma família que foi morar no campo, porque eles ouviram falar que naquela terra era muito boa para o plantio, e aquela família toda se retirou de onde estava e foi para o campo. De repente, naquela nova casa, eles começaram a plantar, mas não colhiam. Eles se acomodaram com aquela situação de plantar e não colher, que eles decidiram então vender aquela propriedade. Quando eles venderam aquela propriedade, eles foram tentar a vida em outro lugar. Agora o novo proprietário, todo feliz da vida, que tinha comprado uma casa nova, e ele foi plantar. Mas quando ele foi colher, ele viu que o terreno não era bom. E ele começou a se indagar. Por que será que esse terreno não é bom? Ele começou a escapar, ele começou a procurar o problema. Quando de repente ele descobriu que naquele solo ele era saturado por petróleo. Por isso que não plantava. E eu quero dizer para você nessa noite, o filho pródigo, ele morava na casa do pai, ele não saiu de lá, mas
você lê na Bíblia, você está mobilizado, você não está, você está indo para trás. Então, irmãos, Deus, Ele tem muitas riquezas para nos dar. Aquela família tinha de tudo para ser rica e eles não foram, porque eles não tiveram a curiosidade de pesquisar. Eles não tiveram a iniciativa de ir lá buscar na terra. Eu digo a você, será que você tem buscado no Espírito Santo as riquezas de Deus? Aquela família podia ser muito rica, assim como muitos cristãos poderiam ser muito mais cheios da presença de Deus se buscassem mais a Deus. Não adianta fazermos a obra de Deus, temos tempo para fazer a obra e não temos tempo para o Deus da obra. Não adianta, irmãos. Deus quer que o seu povo busque mais. Deus, Ele tem muitas riquezas para nos dar. O Espírito Santo falou claramente em meu ouvido que Ele tem muitas das riquezas espirituais para dar aos servos dele, mas não estão prontos para receber. Ouvimos falar que estamos nos últimos dias porque ouvimos rumores de guerra e tudo mais. Sim, realmente estamos nos últimos dias, mas a palavra do Senhor nos diz também que nos últimos dias os jovens, as crianças e idosos